Questão 11 dos exercícios propostos do nosso capítulo A2. Essa questão teve uma taxa de erro grande pra caramba. Muita gente não enxergou o que a questão estava discutindo. Um barco sai de P para atravessar um rio de 4 quilômetros de largura. Então, a questão já deu a informação que o barco vai atravessar o rio e que a largura deste rio é de 4 quilômetros. Então, eu vou preencher na figura aqui e a gente vai interpretando e preenchendo. Opa, 4, não 5. 4 quilômetros. Legal. Continuando. A velocidade da correnteza em relação à margem do rio é de 6 km por hora. Então, a velocidade da correnteza, que eu vou chamar aqui de VC, que está para a direita na representação da figura, é de 6 km por hora. Foi? A travessia é feita segundo a menor distância PQ. A menor distância é a trajetória PQ. Então, ele vai ter que percorrer exatamente nessa trajetória perpendicular às margens. Qualquer outra trajetória que ele fosse fazer, ela seria maior do que a trajetória perpendicular às margens. Então, tinha que ter esse entendimento da questão para resolvê-la. Beleza? Então, essa trajetória que ele vai fazer, ela tem que ser perpendicular à margem. Show de bola. Continuando. A travessia é feita... A travessia é feita segundo a menor distância PQ, como mostra o esquema representado a seguir, e dura 30 minutos. Então, o tempo de travessia dele foi de 30 minutos. Qual é a velocidade do barco em relação à correnteza em quilômetros por hora? Beleza? Em relação à correnteza. Vamos lá. Para este barco atravessar, fazendo essa trajetória vertical do nosso desenho, quando você coloca o barco na correnteza e não ligar o motor, ele iria descer, ele ia movimentar para a direita, no sentido da velocidade da correnteza. E essa trajetória, da qual foi predeterminada na questão, ela não pode ser uma trajetória em que o barco tenha deslocamento horizontal. Ele vai ser uma situação que ele tenha somente deslocamento vertical. Então, se ele não tem movimento horizontal, o próprio barco ele vai ter que cancelar, anular o movimento horizontal que a correnteza daria ao barco. Então, este barco ele vai ter que ter uma velocidade na horizontal aí para a esquerda, para que essa velocidade anule a velocidade da correnteza, beleza? Só que se ele tiver somente a velocidade na horizontal, ele não vai conseguir atravessar para o outro lado da margem, que para atravessar para o outro lado da margem, ele vai ter que ter um movimento vertical. Então, para ele ter esse movimento vertical, além da velocidade horizontal, ele vai ter que ter uma velocidade vertical. Ficou claro? E aí, com isso, o barco, quando ele vai ser colocado para atravessar aqui, este barco vai ter que desenvolver uma velocidade que seja resultante desse movimento horizontal, resultante desse movimento horizontal e do movimento vertical.
Beleza? Então, o barco tem que ser colocado aqui, deslocando, tentando deslocar na diagonal. Beleza? Ele vai tentar deslocar na diagonal, mas ele não vai conseguir, por quê? Porque a velocidade dele da horizontal vai ser anulada pela velocidade da correnteza. Ficou claro? Então, com isso, o barco ele vai ter que impor uma velocidade, quando ele for colocado na correnteza, na direção e sentido da resultante das somas da velocidade horizontal e da vertical, que está representado por essa seta amarela que eu coloquei. A velocidade horizontal, ela vai ter que anular a velocidade da correnteza. Então, obrigatoriamente, ela também vai ter que ter um valor de 6 quilômetros por hora, mas só que para a esquerda, porque a velocidade da correnteza está para a direita. E a velocidade na vertical, que vai ser a velocidade responsável pela travessia do barco, que eu vou chamar de VV, a gente não sabe. Nós não sabemos essa velocidade, mas na questão houve uma descrição do movimento que aconteceu. Então, se teve uma descrição do movimento, eu posso chegar no valor dessa velocidade a partir de uma análise cinemática. E aí, sabendo a velocidade da horizontal e a velocidade da vertical, eu chego no valor da velocidade resultante, que é o que nos interessa, que é o que a questão pediu, a velocidade do barco em relação à correnteza que ele foi colocado. Beleza? Então, como é que a gente vai resolver para determinar esse valor da velocidade vertical? Fazendo aqueles 4 passos que eu falei da cinemática escalar. Primeiro passo, interpretação. Segundo passo, classificação dos movimentos. Terceiro passo, organizar as grandezas. Organização dentro de gráfico de velocidade por tempo. Quarto passo, cálculo para determinar o valor dessa velocidade. Foi? Primeiro passo da interpretação. Pensando no movimento vertical. Ele vai ter uma velocidade vertical. Vou até representar ela de rosa para fazer a mesma associação à interpretação que eu fiz lá no gráfico. Ele vai ter essa velocidade vertical e essa velocidade vertical ela é constante. A questão deixou bem claro que é um valor da velocidade fixo. Então, se esse valor da velocidade é constante, a aceleração tangencial ela não vai existir. Não é isso? Que a aceleração tangencial que é responsável pela variação da velocidade. Se não tem aceleração tangencial, se ele não vai variar a velocidade ao longo de todos os 4 quilômetros que ele vai percorrer, gastando 30 minutos, que é a mesma coisa que meia hora, essa velocidade sendo constante caracteriza um movimento retilíneo uniforme. Rolou? Beleza? Então aqui nós já fizemos a primeira etapa, que é interpretar colocando os vetores velocidade e aceleração quando eles existirem. Eu não coloquei o vetor aceleração porque ele não existe. Com isso, eu consigo enxergar o tipo de movimento e classifico o movimento. Depois eu organizo as grandezas. Organiza onde? No gráfico de velocidade por tempo. Foi? No gráfico de velocidade em quilômetros por hora pelo tempo em hora. Como que vai ficar esse gráfico? Se é um movimento uniforme,
a velocidade é constante. Se a velocidade é o eixo y, o gráfico que representa esse movimento vai ser uma função paralela ao eixo x, vai ser uma função constante, em que o valor da velocidade eu não sei, dessa velocidade vertical, que o tempo é 0,5 horas e que a distância percorrida é 4 quilômetros. Aí a gente tinha que lembrar que a distância percorrida ela está na área do gráfico, que é a região compreendida entre a função e o eixo x, ok? E quanto que vale a área desse gráfico? A área desse gráfico vai valer 4 quilômetros. Beleza? Com isso, eu organizei as grandezas, ficou muito claro no gráfico para mim o comportamento delas e agora eu vou calcular. Quando eu vou calcular, eu calculo ou pela análise da área ou pela análise da inclinação. Neste caso, como só tem área, não tem inclinação, vai ter que ser pela área, beleza? Que área formada foi? Um retângulo, né? Essa área vale 4, a área de um retângulo é base vezes a altura, a base é 0,5 e a altura vai ser a velocidade vertical, beleza? A velocidade vertical, ela nada mais é do que 4 dividido por 0,5. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Essa velocidade vertical vai ser de 8 quilômetros por hora. Massa? Com isso, eu achei o valor da velocidade vertical e da velocidade horizontal. Olha que sacanagem, a questão perguntou qual era o valor da velocidade em relação da correnteza, ele colocou 6, que poderia ser a velocidade vertical que foi imposta no barco, horizontal, desculpa, que foi imposta no barco, mas não é isso que ele perguntou. Ele poderia marcar 8, que é a velocidade vertical que foi imposta no barco, mas ele perguntou a velocidade em relação à correnteza. Então, se o barco está num ponto aqui da correnteza, é a velocidade que o barco foi imposta nele, vai ser a soma dessas duas velocidades. Então, neste caso aqui, a velocidade resultante ia ser determinada por teorema de Pitágoras. Velocidade resultante ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Vocês lembram do triângulo 3, 4, 5? Aí ele aí, quando um cateto é 3, o outro é 4, a hipotenusa vai ser sempre 5. E os múltiplos também são verdades. 3, 4, 5, 6, 8, 10. Se você fizer esse teorema de Pitágoras aí, você vai ver que a velocidade resultante vai dar 10 quilômetros por hora. Massa, resposta correta, letra B de dado. Foi? Eu achei uma das questões mais puxadas desse capítulo, tá? Mas os exercícios propostos são dessa maneira mesmo. Eles vão cada vez ficando mais difícil até o fim da série deles em cada capítulo. Beleza.